Primeiro volume sobre pesquisa musical ubíqua, Ubimus. Várias novas perspectivas ampliaram a paleta de possibilidades para ações artísticas nesse segmento. Uma tendência promissora envolve a incorporação de estratégias de improvisação para promover a exploração de recursos sonoros. Abordamos essa questão por meio de uma discussão de várias propostas dentro da prática criativa, baseada em ecologia, fornecendo exemplos práticos de design e implementação de projetos artísticos usando recursos sonoros acústicos e computacionais. Um aspecto da pesquisa Ubimus que recebeu mais atenção nos últimos anos envolve a implementação de apoio ao envolvimento criativo de músicos e participantes que não possuem treinamento técnico. Esta é uma questão particularmente problemática porque a maioria das pesquisas existentes sobre interação musical se limita a músicos profissionais. Em alguns casos, concentra-se no artista virtuoso como um modelo ideal para o design de interação. Os métodos Ubimus abordam os aspectos exploratórios da criação musical criativa e as demandas dos mecanismos de transferências de conhecimento em atividades que envolvem participantes treinados e não treinados. Essa área de pesquisa foi denominada Interação Ubimus Leigo-Músico. Apresentamos um estudo de caso, discutimos os resultados e suas implicações na pesquisa Ubimus. Focamos nos mecanismos de transferência de conhecimento e apoio a leigos e músicos durante a atividade artística que envolve improvisação. Comprovisação. Planos de diretrizes e planos de contingências aplicados à interação leigo-músico. A prática da comprovisação é uma estratégia artística emergente que engloba composição e improvisação musical. O termo comprovisação não tem uma definição consensual e suas origens remontam às propostas improvisatórias dos anos 60. Com base na metáfora da comprovisação como processo biológico formulada por Fujak, a Liel 2017 propõe duas vertentes metodológicas, os planos de diretrizes e os planos de contingência. Os planos de diretrizes incluem regras, ações previstas, algoritmos e recursos obtidos por meios de métodos assíncronos, geralmente vinculados à atividade de pré-composição. Os planos de contingência destacam a imprevisibilidade, as eventualidades, as estratégias caóticas e pseudo-aleatórias, abrangendo fatores ambientais e estratégias computacionais na organização sonora, incluindo o erro humano. Portanto, os planos de contingência abrangem métodos e recursos que são mutáveis e que podem ser disponibilizados durante a improvisação. Nas práticas cognitivo-ecológicas, este aspecto é abordado através do conceito de Glassenheit. As diretrizes e os planos de contingência oferecem oportunidades para nivelar o acesso aos processos criativos, evitando noções pré-concebidas de prioridade de um plano sobre o outro. Paradoxos como estratégias alternativas ao enfoque acústico-instrumental. A etimologia do termo paradoxon tem origem grega no paradoxon, também encontrada no latim arcaico como paradoxon. A palavra é composta do prefixo para, que significa contrário a, alterado ou oposto a, juntamente com o sufixo nominal doxa, que significa opinião. Nas práticas criativas, Messina e Liel 2019 conceituam os paradoxos acústicos instrumentais como simulação, estabelecendo uma estratégia contrária ao paradigma acústico instrumental do simulacro. Messina e Liel apontam que a simulação é a imitação de uma operação ou de um processo existente no mundo material. O paradoxo acústico instrumental alinha-se ao conceito de simulação, explorando aspectos miméticos, situados e corporizados, visando práticas artísticas fortemente vinculadas aos recursos materiais locais.
A utilização de paradoxo tenderia a ampliar a oferta de referências estéticas, permitindo que cada agente encontre sua própria abordagem criativa. Como estratégia exploratória, as práticas cognitivo-ecológicas permitem a incorporação de elementos Glassenheiten no processo criativo. No entanto, como promover estratégias que aumentem as chances de gerar materiais artísticos significativos? Os paradoxos colocam o processo de tomada de decisão fora do paradigma acústico-instrumental, impulsionando um contexto atípico de possibilidades e forçando a adaptação dos comportamentos a novos cenários. O uso da simulação aqui serve para promover ações que podem ser entendidas por ambos os grupos e que podem ser projetadas musicalmente a nível macro, se estiverem dadas as condições necessárias. The Maxwell Demon – suporte para leigos em atividades criativas profissionais. O projeto TMD é uma comprovisação inspirada no experimento realizado por James Clerk Maxwell, em 1871. O demônio de Maxwell representa uma criatura imaginária destinada a contrariar a segunda lei da termodinâmica, isto é, a tendência à entropia de todos os sistemas. No experimento de Maxwell, encontramos uma caixa com 2 compartimentos. A divisória tem uma porta que pode ser aberta e fechada pelo demônio de Maxwell. O demônio abre a porta para permitir que apenas as moléculas mais rápidas fluam para um lado da câmara. Somente as moléculas mais lentas circulam para o outro lado, aumentando gradualmente o nível de energia de um lado e reduzindo a entropia, enquanto no outro compartimento a temperatura diminui, representando um nível mais alto de entropia. Aliel e coautores utilizam o demônio de Maxwell como uma metáfora artística focada no som, representando um ser imaginário através de um algoritmo estocástico que busca controlar o resultado sonoro para aumentar ou reduzir o nível de entropia do resultado musical. Materiais e equipamentos. Foi desenvolvida uma ferramenta 1. Capaz de produzir sons facilmente manipuláveis. 2. Acessível a todos os agentes, através da implementação em plataformas móveis baseadas no sistema Android e iOS. Todos os participantes, músicos e não músicos, receberam um telefone celular com um PET, algoritmo em linguagem visual, construído em PD e adaptado para o ambiente MobMupla. A ferramenta emprega a síntese por modulação de amplitude, AM, utilizando 4 osciladores. Métodos. Durante o desenvolvimento do projeto The Maxwell Demon, TMD, foram realizadas performances com o objetivo de coletar informações sobre os comportamentos dos agentes, os recursos sonoros e o suporte tecnológico. O experimento foi realizado em um estúdio de pequeno porte, de aproximadamente 10 por 7 metros. 5 músicos e 3 participantes sem treinamento em música participaram das sessões. Todos tinham educação superior. Os participantes leigos estavam familiarizados com os conceitos musicais básicos. 3 eram mulheres, idades entre 25, 32 e 35 anos. Com treinamento e experiência musical de 10 a 30 anos, os músicos eram 4 homens, idades entre 26, 34, 38 e 58 anos. E uma mulher, idade 22 anos. Avaliação. Os dados foram coletados por meio de entrevistas com os participantes, via observações no local e através da análise de gravações de áudio e vídeo realizadas durante as sessões. O objetivo foi avaliar as interações entre os agentes e a forma como os recursos foram utilizados, incluindo 1. Estado inicial das entidades. 2. A dinâmica do processo criativo e os fatores internos. 3. O impacto dos fatores externos nos processos e nos produtos criativos. A avaliação dos cenários foi realizada com base nos indicadores derivados da atividade musical, incluindo o estado final das entidades. Resultados. Preparação. Os participantes escolhidos tinham dispositivos móveis configurados com diversas versões de sistemas operacionais.
Várias tentativas foram feitas para ajustar o desempenho do software implementado em PD. Parte dos voluntários não puderam participar porque os sistemas instalados em seus dispositivos não tinham suporte para executar o aplicativo TMD. Contingências. Os sons gerados pelo algoritmo geralmente estiveram vinculados às novas ações dos agentes. Grande parte do material produzido nas sessões de TMD raramente era reutilizado, impulsionando a originalidade dos produtos criativos, mas reduzindo sua relevância. Portanto, as interações e comportamentos que levam à descoberta de novos recursos sonoros podem ser interpretados como fonte de contingências. Isso indica a necessidade de implementação de mecanismos específicos para lidar com esse aspecto do suporte à criatividade. Impacto da experiência musical prévia. Apesar das disparidades nos níveis de conhecimento musical, todos os participantes apresentaram habilidades técnicas similares nas atividades criativas. Corporização e formas de interação entre artista e audiência. Ao eliminar o palco italiano, o uso do espaço em TMD contribuiu para incentivar o engajamento dos agentes leigos, além do baixo nível dinâmico dos sons gerados nos dispositivos móveis, proporcionou um ambiente rico, motivando constantes mudanças nos focos de atenção. Considerações finais e desenvolvimentos futuros. Sustentabilidade criativa. Barreiro e Keller sugerem que, quando não há regras fixadas a priori, podem ocorrer vários fenômenos emergentes e auto-organizados. Músicos e processos algorítmicos moldam, mas não determinam as relações macroestruturais dos materiais sonoros. Ao introduzir as estratégias ecológicas de síntese e processamento sonoro aliadas a contextos de improvisação, fomentam-se condições únicas para cada performance, no nível macro, e para cada evento, nos níveis meso e micro. As regras são flexíveis para permitir a convivência com processos de improvisação. A regra se aplica apenas no nível da macroorganização. Nesse contexto, a improvisação permanece presente, mas é governada por uma força composicional persistente, aumentando a sustentabilidade e replicabilidade do resultado artístico. Transferência de conhecimento. O compartilhamento do conhecimento tácito ainda é uma das questões pendentes no suporte à criatividade musical. As propostas musicais ubíquas aplicam estratégias oportunistas para viabilizar o uso de recursos materiais locais e o uso de conhecimentos extras musicais. Portanto, não exigem o desenvolvimento de habilidades focadas exclusivamente na performance musical e podem ampliar o leque de estratégias disponíveis para os participantes leigos. Tendo em vista essas demandas da interação leigo-músico, acreditamos que os resultados obtidos em TMD abrem novas perspectivas para o suporte de atividades musicais ubíquas.